6. Como mudar qualquer coisa em sua vida, a ciência do condicionamento neuroassociativo. 1. O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos o ato reforça o fio. Acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo, e nos prende de forma irremediável no pensamento e ação. Horizon Svetmarden. E queremos mudar nosso comportamento, só há uma maneira eficaz de fazê-lo, devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas de dor a nosso antigo comportamento, e sensações incríveis e imediatas de prazer ao novo. Pense a respeito da seguinte maneira: todos nós, através da experiência da vida, adquirimos determinados padrões de pensamento e comportamento para nos livrarmos da dor e alcançarmos o prazer. Todos experimentamos emoções como tédio, frustração, raiva ou sufoco. E desenvolvemos estratégias para acabar com esses sentimentos. Algumas pessoas usam as compras, algumas usam a comida, algumas usam o sexo, algumas usam drogas, algumas usam o álcool, algumas usam gritar com os filhos. Sabem, de forma consciente ou inconsciente, que esse caminho neural vai aliviar a dor, e levá-las para algum nível de prazer. No momento, qualquer que seja a estratégia, se pretendemos mudar, devemos passar por 6 etapas, os 6 passos simples que terão como resultado a descoberta de um meio mais direto e fortalecedor de se livrar da dor e alcançar o prazer, meios que serão mais eficazes e melhores. Esses 6 passos do NAC lhe mostrarão como criar um caminho direto para sair da dor e chegar ao prazer, sem desvios enfraquecedores. São os seguintes. Passo 1. Decida o que você realmente quer e o que o impede de ter agora. Você ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas me procuravam para um trabalho terapêutico particular, e quando eu lhes perguntava o que queriam, passavam 20 minutos me dizendo o que não queriam, ou relatando as coisas que não mais desejavam experimentar. Temos de nos lembrar que obtemos o que focalizamos na vida. Se insistimos em focalizar o que não queremos, teremos mais disso. O primeiro passo para criar qualquer mudança é decidir o que você de fato quer, a fim de ter algo para o qual avançar. Quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá, e mais poder vai dispor para alcançar o que quer mais depressa. Também devemos aprender o que nos impede de ter o que queremos. Invariavelmente, o que nos impede de efetuar a mudança é o fato de vincularmos mais dor a promover uma mudança do que é permanecer onde estamos. Ou temos uma convicção como se eu mudar terei dor, ou tememos o desconhecido que a mudança pode acarretar. Passo 2. Use uma alavanca, associe uma dor intensa a não mudar agora, e um prazer imenso a experiência da mudança agora. A maioria das pessoas sabe que deseja mesmo mudar, mas não é capaz de fazê-lo. A mudança em geral não é uma questão de capacidade, é quase sempre uma questão de motivação. Se alguém aponta um revólver para a nossa cabeça, e diz: é melhor você sair desse estado de depressão e comece a se sentir feliz agora, aposto que qualquer um de nós poderia encontrar um meio de mudar o estado emocional no momento, nessas circunstâncias. Mas o problema, como eu já disse, é que a mudança muitas vezes é um deve, e não um tem de ser. Ou é um tem de ser, só que para um dia desses. A única maneira de efetuar uma mudança agora é criar um senso de urgência tão intenso que somos compelidos a seguir em frente. Se queremos criar a mudança, temos de compreender que não se trata de uma questão se podemos fazê-lo, mas sim se o faremos. Se faremos ou não depende do nível de motivação, o que por sua vez depende dos poderes gêmeos que moldam nossas vidas, a dor e o prazer. Cada mudança que você realizou em sua vida é o resultado da mudança das neuroassociações sobre o que significa dor e o que significa prazer. Com bastante frequência, porém, temos dificuldades para mudar. Porque temos emoções mistas sobre a mudança. Por um lado, queremos mudar, não queremos adquirir câncer por fumar. Não queremos perder os relacionamentos pessoais por causa de nosso temperamento explosivo. Não queremos que nossos filhos se sintam desamados porque somos rigorosos demais com eles. Não queremos nos sentir deprimidos pelo resto de nossas vidas por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Não queremos mais nos sentir como vítimas. Por outro lado, tememos a mudança. Especulamos: e se eu parar de fumar e morrer de câncer de qualquer maneira, depois de renunciar ao prazer que o cigarro me proporcionava? Ou e se eu perder esse sentimento negativo em relação ao estupro, e me acontecer de novo? Temos emoções mistas, em que ligamos tanto a dor quanto o prazer a
Mudança, o que deixa o cérebro indeciso sobre o que fazer, e nos impede de utilizar os plenos recursos de que dispomos para promover o tipo de mudanças que poderiam literalmente ocorrer de um momento para outro. Se cada fibra de nosso ser estivesse empenhada. Como invertemos essa situação? Uma das coisas que faz praticamente qualquer pessoa dar uma virada é alcançar um limiar da dor. Significa experimentar dor num nível tão intenso que você sabe que tem de mudar agora, um ponto em que seu cérebro diz: já chega, não posso mais passar outro dia, nem sequer um momento, vivendo ou me sentindo assim. Você já experimentou isso num relacionamento pessoal, por exemplo? Persistia, era doloroso, não se sentia feliz, mas continuava mesmo assim. Por quê? Racionalizou que ia melhorar, sem fazer nada para que melhorasse. Se sentia tanta dor, por que não foi embora? Embora fosse infeliz, o medo do desconhecido era uma força motivadora ainda maior. É verdade, sou infeliz agora, você pode ter pensado, mas o que aconteceria se eu deixasse essa pessoa e nunca mais encontrasse outra? Pelo menos sei como lidar com a dor que sinto agora. É esse tipo de pensamento que impede as pessoas de efetuarem mudanças. Um dia, porém, a dor de permanecer no relacionamento negativo se torna maior do que o medo do desconhecido, e assim você alcançou o limiar, e promoveu a mudança. Talvez tenha feito a mesma coisa com seu corpo, quando finalmente decidiu que não poderia passar mais um dia sem tomar uma providência em relação a seu excesso de peso. É possível que a experiência que o levou a isso tenha sido o fracasso em conseguir espremer-se na sua jeans predileta, ou a sensação das coxas grossas roçando uma na outra ao subir uma escada. Ou apenas a visão das dobras de excesso de carne pendendo para o lado do corpo. Uma alavanca é um artifício que utilizamos para levantar ou deslocar uma tremenda carga, o que não poderíamos fazer de outra forma. A alavanca é absolutamente crucial para criar qualquer mudança. Para você se libertar de fardos de comportamento como fumar, beber, comer demais, praguejar, ou de padrões emocionais, como depressão, preocupação, medo, sentir-se inadequado, pode escolher. A mudança exige mais do que apenas estabelecer o conhecimento de que você deve mudar. É o conhecimento ao nível emocional mais profundo e sensorial mais básico de que você tem de mudar. Se já tentou muitas vezes promover uma mudança e fracassou, isso significa apenas que o nível de dor por fracassar na mudança não é bastante intenso. Você não alcançou o limiar, a suprema alavanca. Quando eu fazia terapia particular, era imperativo que encontrasse o ponto de maior pressão de alavanca, a fim de ajudar as pessoas a efetuarem numa única sessão as mudanças que anos de terapia não haviam conseguido promover. Iniciava cada sessão com a declaração de que não podia trabalhar com alguém que não estivesse disposto a mudar. Agora, um dos motivos era o fato de que eu cobrava $3.000 por sessão, e não queria que as pessoas investissem seu dinheiro se não fossem capazes de obter os resultados que desejavam hoje, nesta única sessão. Muitas vezes, essas pessoas haviam voado de outras partes do país. A perspectiva de que eu os mandasse de volta sem cuidar do a dieta especial. Uma mulher que compareceu a um seminário recente me contou a estratégia infalível que desenvolverá para se livrar dos quilos indesejáveis. Ela e uma amiga assumiram várias vezes o compromisso de emagrecer, mas sempre fracassavam no cumprimento da promessa. As duas acabaram chegando a um ponto em que emagrecer era imperativo. Baseadas no que lhes ensinei, precisavam de alguma alavanca para superar o impasse. Precisavam dar um jeito para que o não cumprimento da promessa fosse mais doloroso do que qualquer outra coisa que pudessem imaginar. Decidiram assumir o compromisso uma com a outra, e com um grupo de amigas, de que se falhassem desta vez cada uma teria de comer uma lata inteira de carne para cachorro. Para evitar qualquer anseio, essas duas mulheres de iniciativa contaram a todo mundo, e mantinham as latas bem à vista, em todas as ocasiões, como um constante lembrete. Ela me contou que quando sentiam pontadas de fome, pegavam a lata e liam o rótulo com pedaços de carne de cavalo entre os ingredientes. As duas logo descobriram que não era tão difícil assim cumprir a promessa. Alcançaram o objetivo sem maiores problemas. Problema motivava os clientes a passarem pelo menos meia hora me convencendo de que estavam de fato empenhados, e fariam qualquer coisa para mudar agora. Com esse tipo de alavanca, criar a mudança tornava-se uma coisa lógica. Para parafrasear o filósofo Nietzsche,
Aquele que tem um porquê bastante forte, pode suportar quase que qualquer como. Descobri que 20% de qualquer mudança são saber como, mas 80% são saber porquê. Se reunirmos um conjunto bastante forte de razões para mudar, podemos mudar em um minuto algo que levamos anos sem conseguir mudar. Dê-me uma alavanca bastante comprida e um momento de apoio bastante forte, e sozinho moverei o mundo. Arquimedes. O maior sistema de alavanca que você pode criar para si mesmo é a dor que vem do interior, não a externa. Saber que não conseguiu corresponder aos padrões que fixou para a sua vida é a dor suprema. Se não conseguimos agir de acordo com a visão que temos de nós mesmos, se nossos comportamentos são incoerentes com nossos padrões, com a identidade que nos atribuímos, então o abismo entre as ações e o que somos nos leva a promover uma mudança. O sistema de alavanca criado pela verificação de uma incoerência entre os padrões de alguém e seu comportamento pode ser extremamente eficaz para levá-lo à mudança. Não é apenas a pressão aplicada pelo mundo exterior, mas também a pressão acumulada por dentro. Uma das forças mais vigorosas na personalidade humana é o ímpeto para preservar a integridade de nossa identidade. O motivo pelo qual tantos de nós parecem contradições ambulantes é o fato de que nunca reconhecemos as incoerências pelo que são. Se você quer ajudar alguém, não vai promover esse tipo de alavanca se apontar seus erros ou mostrar como é incoerente, mas sim fazendo perguntas que levam a pessoa a compreender por si mesma suas incoerências. É uma alavanca muito mais poderosa do que atacar alguém. Se você tenta exercer apenas uma pressão externa, a pessoa vai reagir, mas é quase impossível resistir à pressão interna. Esse tipo de pressão é um instrumento valioso para usar em você mesmo. A complacência gera a estagnação, a menos que esteja extremamente insatisfeito com seu atual padrão de comportamento, você não será motivado a promover as mudanças necessárias. Vamos encarar a verdade: o animal humano reage à pressão. Então, por que alguém não muda quando sente e sabe que deve mudar? É que as pessoas associam mais dor a promover a mudança do que a não mudar. Para mudar alguém, inclusive a nós mesmos, devemos simplesmente inverter isso, para que não mudar se torne doloroso demais, doloroso além do limite de tolerância, e a ideia de mudança seja atraente e agradável. Para obter a pressão de alavanca genuína, faça a si mesmo perguntas que induzem a dor. O quanto vai me custar se eu não mudar? A maioria das pessoas permanece ocupada demais a avaliar o preço da mudança. Mas qual é o preço de não mudar? Em última análise, o que faltará em minha vida se eu não efetuar a mudança? O quanto já me custa, em termos mentais, emocionais, físicos, financeiros, espirituais. Faça com que a dor de não mudar lhe pareça tão real, intensa e imediata que não poderá adiar a ação por mais tempo. Se isso não criar bastante força de alavanca, então focalize como isso afeta as pessoas que você ama, seus filhos, parentes, amigos. Muitas pessoas fazem mais pelos outros do que por si mesmas. Assim, projete com os detalhes mais nítidos como o seu fracasso em mudar terá um impacto negativo sobre as pessoas que lhe são mais caras. O segundo passo é usar as perguntas de associação de prazer para ajudá-lo a vincular essas sensações positivas à ideia de mudança. Se eu mudar, como isso fará com que me sinta em relação a mim mesmo? Que tipo de impulso poderia criar se mudasse isso em minha vida? Que outras coisas poderia realizar se efetuasse essa mudança? Hoje, como minha família e amigos vão se sentir? O quanto serei mais feliz agora? A chave é obter muitas razões, ou melhor ainda, razões bastante fortes, para que a mudança ocorra imediatamente, não em um dia qualquer do futuro. Se você não se sentir compelido a promover a mudança agora, então não terá uma autêntica alavanca. Agora que você já vinculou a dor por não mudar em seu sistema nervoso, e o prazer por efetuar a mudança, é impelido a criar uma mudança, e pode passar para o terceiro passo do NAC. Passo 3. Interrompa o padrão limitador. A fim de nos sentirmos sistematicamente de uma determinada maneira, desenvolvemos padrões característicos de pensamento, focalizando as mesmas imagens e ideias, formulando para nós as mesmas perguntas. O problema é que a maioria das pessoas deseja um resultado, mas continua a agir da mesma maneira. Houve uma ocasião que a definição de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, e esperar um resultado diferente. Por favor, não me entenda mal. Não há nada de errado em você. Não precisa ser obcecado
E sugiro que evite qualquer pessoa que use essas metáforas para descrevê-lo. Os recursos de que precisa para mudar qualquer coisa em sua vida estão dentro de você neste momento. Acontece apenas que possui um conjunto de neuroassociações que habitualmente o levam a não aproveitar toda a sua capacidade. O que você deve fazer é reorganizar seus caminhos neurais, a fim de que o guiem de uma forma sistemática na direção de seus desejos, em vez de suas frustrações e medos. A fim de obter novos resultados em nossas vidas, não basta apenas saber o que queremos e ter uma alavanca apropriada. Podemos estar muito motivados à mudança, mas se continuamos a fazer as mesmas coisas, a manter os mesmos padrões impróprios, nossa vida não vai mudar, e só experimentaremos mais e mais dor e frustração. Já reparou numa mosca aprisionada numa sala? Procura de imediato pela claridade, por isso voa para a janela, bate contra o vidro. Muitas e muitas vezes, até por horas a fio. Já notou que as pessoas também fazem isso? Estão motivadas para a mudança, e têm uma alavanca poderosa. Mas nem toda a motivação do mundo será capaz de ajudar se você tentar escapar através de uma janela fechada. Tem de mudar seu curso. A mosca só tem uma chance se recuar e procurar por outra saída. Se mantemos o mesmo padrão antigo, obteremos os mesmos resultados antigos. Os discos criam sempre os mesmos sons por causa de seu padrão, o sulco contínuo em que os sons foram codificados. Mas o que aconteceria se um dia eu pegasse seu disco e usasse uma agulha para arranhá-lo de um lado para o outro, dezenas de vezes? Se eu fizer isso com bastante força, haverá um ponto em que o padrão será interrompido tão fundo que o disco nunca mais tocará da mesma forma. Assim também a simples interrupção do padrão de comportamento ou emoção limitadores de alguém pode mudar completamente sua vida. Porque às vezes também cria uma força de alavanca, e só com esses dois passos se pode mudar quase tudo. Os passos adicionais do NAC são apenas um meio de fazer com que as mudanças durem, e lhe permitir desenvolver novas opções, agradáveis e fortalecedoras. Criei recentemente um curioso padrão de interrupção, em um dos meus seminários de 3 dias de poder ilimitado trademark, Unlimited Power Trademark. Em Chicago. Um homem alegou que queria se livrar do seu hábito de chocolate, mas ficou patente para mim que ele recebia muito prazer de sua identidade como um viciado em chocolate. Até usava uma camisa com a frase "Eu quero o mundo, mas me contentarei comendo chocolate". Era uma prova incontestável de que aquele homem, embora pudesse ter o desejo de parar de comer chocolate, também tinha muito ganho secundário para manter o hábito. Às vezes as pessoas querem criar mudança, porque um comportamento ou padrão emocional lhes cria dor. Mas podem também extrair um benefício da própria coisa que tentam mudar. Se uma pessoa fica doente, por exemplo, e de repente todos a envolvem, dispensando-a maior atenção, pode descobrir que a doença não cura tão depressa quanto deveria. Ao mesmo tempo em que deseja superar a dor, pode também querer, inconscientemente, mais do prazer de saber que os outros se importam. Você pode fazer tudo direito, mas se o ganho secundário for muito forte, vai se descobrir voltando aos meios antigos. Alguém com um ganho secundário tem emoções mistas sobre a mudança. Diz que quer mudar, mas com frequência acredita subconscientemente que manter o antigo comportamento ou padrão emocional lhe proporciona algo que não poderia obter de outra forma. Assim, não se mostra disposto a renunciar à depressão, embora isso seja doloroso. Por quê? Porque a depressão atrai atenção, por exemplo. A pessoa não quer se sentir deprimida, mas quer desesperadamente atrair atenção. Ao final, a necessidade de atenção prevalece, e ela permanece deprimida. A necessidade de atenção é apenas uma forma de ganho secundário. A fim de resolver isso, temos de oferecer à pessoa uma alavanca bastante poderosa para que promova a mudança, mas também devemos indicar um novo caminho para atender de suas necessidades. Tenho certeza de que aquele homem sabia, em algum nível, que precisava se livrar do hábito de comer chocolate, mas também tenho certeza de que ele sabia que podia usar essa oportunidade para atrair atenção. Sempre que há um ganho secundário envolvido, é preciso aumentar a pressão da alavanca, por isso, concluí que um padrão de interrupção intenso criaria o impulso necessário, e lhe disse: declara que está disposto a renunciar ao chocolate. Isso é ótimo. Só há uma coisa que eu quero que faça antes de eliminarmos o antigo padrão para sempre. Que coisa?
Perguntou ele. Para deixar seu corpo nas condições certas, durante os próximos 9 dias você não deve comer qualquer outra coisa além de chocolate. Só chocolate pode passar por seus lábios. As pessoas na audiência começaram a rir, e o homem me fitou com uma expressão indecisa. Posso beber alguma coisa? Indagou ele. Pode beber água. 4 copos por dia, mas isso é tudo. O resto será chocolate. Ele deu de ombros, sorriu. Muito bem, Tony, se é isso o que você quer. Posso fazer isso? Sem mudar? E vou detestar fazê-lo bancar o tolo. Limitei-me a sorrir, e continuei com o seminário. Vocês deviam ter visto o que aconteceu em seguida. Como que por magia, dezenas de barras de chocolate e bombons surgiram dos bolsos, pastas e bolsas das pessoas, e foram entregues a ele. No intervalo para o almoço, ele estava inundado por todo o chocolate que havia naquele auditório. Encontrou-se comigo no saguão. Obrigado, Tony. Disse ele, enquanto abria uma barra de chocolate e a metia na boca. Isso vai ser maravilhoso. O homem estava determinado a me vencer. Só que não percebia que não era comigo que estava competindo, mas consigo mesmo. Eu apenas recrutava seu corpo como um aliado para obter a alavanca necessária, e romper seu padrão. Você sabe até que ponto o açúcar deixa uma pessoa com sede. Ao final do dia, a garganta do homem estava ressequida, e ele perderá a paixão por chocolate, enquanto as pessoas continuavam a lhe oferecer mais e mais barras e bombons. No segundo dia, ele já perdera o senso de humor, mas ainda não se mostrava disposto a ceder. Insisti para que comece mais um pouco de chocolate, ele desembrulhou uma barra, fitando-me com uma expressão furiosa. Na terceira manhã, ao entrar no auditório, ele parecia um homem que passará a noite inteira em suplício. Como foi o desjejum? Indaguei. Não muito bom, admitiu ele, no maior desânimo. Coma mais um pouco. Ele pegou outra barra de chocolate que alguém sentado atrás lhe estendeu, mas não a abriu, nem sequer olhou. Qual é o problema? Não aguenta mais. O homem acenou com a cabeça, e eu insisti. Ora, coma mais um pouco. Afinal, chocolate não é a melhor coisa do mundo. Que tal um chocolate crocante? Ou uma caixa de bombons com nozes? Não pode sentir o gosto. Não sente a boca. Aguarda. Quanto mais eu falava, mais verde ele se tornava. Vamos, pode comer. Ele acabou explodindo. Você não pode me obrigar. A audiência desatou a rir, enquanto o homem registrava o que dissera. Muito bem, jogue o chocolate fora, e sente-se. Mais tarde, ajudei-o a selecionar alternativas fortalecedoras ao chocolate, abrindo-lhe novos e mais fortalecedores caminhos para o prazer, que não exigiam que consumisse algo que ele sabia que não era bom para seu organismo. Aprofundei o trabalho, condicionando as novas associações e ajudando-o a substituir o vício antigo por uma variedade de comportamentos saudáveis, respiração de poder, exercícios, alimentos ricos em água, combinações de alimentos apropriados, e assim por diante. Asterisco, descubra mais sobre esses princípios em meu seminário de saúde viva, ou leia Poder Sem Limites, capítulo 10, Energia, o combustível da excelência. Eu criarei uma alavanca para esse homem. Pode apostar que sim. Se você pode causar dor ao corpo de alguém, isso é uma alavanca inegável. A pessoa faz qualquer coisa para se livrar da dor, e alcançar o prazer. Ao mesmo tempo, conseguir romper seu padrão. Todos os outros tentavam fazer com que ele parasse de comer chocolate. Eu exigi que ele comece. Era algo que ele nunca esperara, e foi uma tremenda interrupção em seu padrão. O homem passou a vincular sensações tão dolorosas à ideia de comer chocolate que um novo caminho neural surgiu. De um momento para outro, e o curso do bombom anterior foi destruído além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Quando eu conduzia terapias particulares, as pessoas me procuravam, sentavam em meu consultório, e começavam a me contar qual era o seu problema. Diziam meu problema é, e depois desatavam a chorar, perdendo o controle. Assim que isso acontecia, eu me levantava, e gritava com licença. As pessoas tinham um sobressalto, e eu acrescentava, ainda nem começamos. Em geral, respondiam desculpe. No instante seguinte, mudavam o estado emocional, recuperavam o controle. Era puro histerismo. Aquelas pessoas que achavam que não tinham controle sobre suas vidas, demonstravam logo que já sabiam exatamente como mudar o que sentiam.
Uma das melhores maneiras de interromper o padrão de alguém é fazer coisas que a pessoa não espera, coisas que são radicalmente diferentes de tudo o que já experimentaram antes. Pense em alguns meios de interromper seus próprios padrões. Tire um momento para pensar em alguns dos meios mais agradáveis e vigorosos para interromper um padrão de se sentir frustrado, preocupado ou sufocado. Na próxima vez em que começar a se sentir deprimido, levante-se de um pulo, olhe para o céu, e grite no seu tom mais idiota: aleluia! Meus pés não estão fedendo hoje. Uma ação tola como essa vai desviar sua atenção, mudar seu estado, e com certeza alterar o estado de todos ao seu redor, as pessoas chegando à conclusão de que você não está mais deprimido, apenas enlouqueceu. Se você come demais, numa base regular, e quer parar, eu lhe darei uma técnica que vai funcionar, sem a menor sombra de dúvida, se estiver disposto a se empenhar. Na próxima vez em que se descobrir comendo demais num restaurante, levante-se de um pulo, recue 2 ou 3 passos, aponte para sua cadeira, e grite o mais alto que puder: porco! Garanto que se fizer isso 3 ou 4 vezes, à vista de uma porção de pessoas, nunca mais vai comer demais. Passará a vincular uma dor intensa a esse comportamento. Basta se lembrar de uma coisa: quanto mais clamorosa for a sua maneira de romper um padrão, mais eficaz será. Uma das distinções fundamentais para se interromper um padrão é a necessidade de fazê-lo no momento em que o padrão se torna recorrente. Interrupções de padrões nos acontecem todos os dias. Quando você diz acabei de perder a sequência de pensamento, está indicando que algo ou alguém interrompeu seu padrão de concentração. Alguma vez já esteve profundamente absorvido numa conversa com um amigo. Alguém interrompeu-o por um momento, e depois você retomou o diálogo, especulando onde é mesmo que estávamos. Claro que isso já lhe aconteceu, e é um exemplo clássico de interrupção de padrão. Basta se lembrar que se queremos criar uma mudança, e aprendemos no passado a obter prazer de um curso indireto, que inclui uma série de consequências negativas, precisamos romper esse padrão. Precisamos desmontá-lo além do reconhecimento, encontrar um novo padrão. Esse é o passo seguinte, e condicioná-lo várias vezes, até que se torne o enfoque consistente. Como romper padrões limitadores de sentimentos e ações. Com frequência é verdade que interromper um padrão muitas vezes pode mudar praticamente qualquer pessoa. Uma maneira simples de romper um padrão é distorcer as sensações que vinculamos às nossas memórias. A única razão para ficarmos transtornados é o fato de representarmos as coisas em nossas mentes de uma determinada maneira. Por exemplo, se seu chefe grita com você, e mentalmente reconstitui a experiência pelo resto do dia, imaginando-o a gritar de novo. Muitas e muitas vezes, vai se sentir cada vez pior. Por que permitir que a experiência continue a afetá-lo? Por que não pegar o registro em sua mente, e riscá-lo tantas vezes que não mais será capaz de experimentar aqueles sentimentos? Talvez até você possa fazer com que isso se torne divertido. Experimente isso agora, fazendo o seguinte: pense numa situação que o faz se sentir triste, frustrado, ou furioso. Agora, faça os 2 primeiros passos do NAC, que já analisamos. Se você se sente mal agora, por causa da situação, como gostaria de ser capaz de se sentir? Por que quer se sentir assim? São as sensações que vinculou a essa situação que o impedem de se sentir como deseja. Não seria maravilhoso se pudesse se sentir bem? Agora, aplique em si mesmo alguma pressão de alavanca. Se não mudar como se sente em relação à situação, como continuará a se sentir? Muito mal, posso apostar. Quer pagar esse preço e carregar sempre essas sensações negativas em relação à pessoa ou situação. Se pudesse mudar agora, não se sentiria melhor. O padrão de distorção. Você já dispõe de alavanca suficiente, agora, distorça os padrões enfraquecedores, até que não mais aflorem. Depois de ler isto, dê os passos seguintes. 1. Veja em sua mente a situação que tanto o incomodava. Projete-a como se fosse um filme. Não fique transtornado com isso, apenas assista uma vez, registrando tudo o que aconteceu. 2. Transforme a experiência num desenho animado. Acomode-se em sua cadeira, com um sorriso largo e tolo, respire fundo, e projete a imagem de trás para a frente, o mais depressa que puder, vendo tudo acontecer ao inverso. Se alguém disse alguma coisa, observe-o engolindo as próprias palavras. Deixe o filme correr para trás bem depressa, depois
Projete-o para a frente ainda mais depressa. Mude agora as cores das imagens, a fim de que os rostos de todos tenham as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que suas orelhas se tornem enormes, como as de Mickey Mouse, e que seu nariz cresça como o de Pinóquio. Faça isso pelo menos uma dúzia de vezes, para a frente e para trás. Para os lados, riscando o registro das imagens com tremenda velocidade e humor. Crie alguma música em sua mente ao fazer isso. Pode ser a sua música predileta, ou alguma melodia típica de desenho animado. Vincule esses sons estranhos à imagem antiga que tanto o transtornava. Isso vai, com certeza, mudar as sensações. A chave de todo o processo é a velocidade com que você faz o filme voltar, e o nível de humor e exagero que consegue associar. 3. Pense agora na situação que o incomodava, e verifique como se sente agora. Se foi feito com eficácia, você terá rompido o padrão tantas vezes, e com tanta facilidade, que achará difícil, ou mesmo impossível, retornar a esses sentimentos negativos. Isso pode ser feito com coisas que o vêm incomodando há anos. É com frequência um método muito mais eficaz do que tentar analisar as razões de uma situação. O que não muda as sensações que você vincula à situação. Por mais simplista que possa parecer, a distorção eficaz de uma situação funcionará na maioria dos casos, mesmo quando há trauma envolvido. Por que funciona? Porque todos os nossos sentimentos estão baseados nas imagens que focalizamos na mente, e nos sons e sensações que vinculamos a essas imagens específicas. À medida que mudamos as imagens e sons, mudamos como sentimos. Efetuando-se esse condicionamento várias vezes, fica difícil voltar ao padrão antigo. Uma maneira de romper o padrão é simplesmente parar de fazer uma coisa. Se você deixa de manter um padrão, o caminho neural se dissipará pouco a pouco. Depois que uma conexão neural é estabelecida, o cérebro sempre terá um caminho aberto, mas este torna-se mais ou menos obstruído se não for usado. Como qualquer outra coisa, se você não usar, começa a perder. Agora que você já rompeu o padrão que o continha, tem agora o espaço aberto para. Passo 4. Crie uma alternativa fortalecedora. Este quarto passo é absolutamente essencial para se consolidar a mudança a longo prazo. Na verdade, o fracasso da maioria das pessoas em encontrar um caminho alternativo para sair da dor e assumir os sentimentos de prazer é causa principal para que suas tentativas de mudança sejam apenas temporárias. Muitas pessoas chegam ao ponto em que têm de mudar, em que a mudança é imperativa, porque vinculara muita dor ao padrão antigo, e muito prazer à ideia de mudar. Até interrompem seus padrões. Depois disso, no entanto, nada tem para substituir o padrão antigo. Lembre-se de que todos os seus padrões neurológicos são projetados para ajudá-lo a se livrar da dor e alcançar o prazer. Esses padrões são bem estabelecidos, podem ter efeitos colaterais negativos, mas se você aprendeu que um hábito pode livrá-lo da dor, voltará a assumi-lo repetidas vezes, se não encontrou um meio melhor de obter os sentimentos que deseja. Se você seguiu cada um dos passos descritos, tem uma noção clara do que queria e do que o impedia de alcançar o objetivo, dispõe de uma alavanca para si mesmo, interrompeu o padrão, e agora precisa preencher a lacuna com um novo conjunto de opções, que lhe proporcionarão os mesmos sentimentos agradáveis, sem os efeitos colaterais negativos. A partir do momento em que deixa de fumar, você deve ter um novo meio, ou vários novos meios, de substituir os benefícios, quaisquer que fossem, que costumava obter do antigo comportamento. Os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos ou sentimentos, ao mesmo tempo em que se elimina os efeitos colaterais. Pelo que você pode substituir a preocupação. Que tal a ação intensa num plano para alcançar seus objetivos? A depressão pode ser substituída pelo foco em como ajudar outras pessoas necessitadas. Se você não sabe direito como se livrar da dor e sentir prazer como um substituto ao fumo, bebida, preocupação, ou outra emoção ou comportamento negativo, pode encontrar as respostas seguindo o exemplo de pessoas que mudaram sua situação. Procure pessoas que efetuaram mudanças permanentes, garanto que vai descobrir que elas tiveram uma alternativa para substituir o comportamento antigo. Um bom exemplo disso é o meu amigo Fran Tarkenton. Quando Fran e eu começamos a fazer os meus programas de poder pessoal na televisão, ele tinha um hábito que me surpreendeu. Era viciado em mascar tabaco.
Eu estava numa reunião com Fran, e de repente ele virava a cabeça e cuspia. Não combinava com a imagem daquele homem vigoroso e elegante. Mas há mais de 20 anos que ele fazia isso. Como Fran me diria depois, mascar tabaco era um dos seus maiores prazeres na vida. Era como seu melhor amigo. Se estava viajando e sentia-se sozinho, podia mascar tabaco, e a solidão acabava. Ele chegou a comentar para alguns amigos que se tivesse de optar entre sexo e mascar tabaco, escolheria mascar tabaco. O que acham disso? Como uma falsa neuroassociação. Ele abrirá um caminho para sair da dor e alcançar o prazer através do ato de mascar tabaco. Depois de anos de uso e reforço contínuos, criará uma linha tronco neural do tabaco. Para o prazer, portanto, esse era o seu caminho predileto de mudança. O que lhe aconteceu para mudar o comportamento? Ao final, ele acabou obtendo uma alavanca bastante forte para si mesmo. Um dia, com uma pequena ajuda de um amigo, Fran começou a perceber que mascar tabaco era uma tremenda incongruência com a qualidade do homem que se tornara. Representava uma falta de controle sobre a sua vida, e como o comando da vida é um dos valores mais altos para Fran, esse era um padrão que não podia deixar de romper. Era doloroso demais se encontrar nessa posição. Começou a orientar o foco da mente para a possibilidade de câncer na boca. Imaginou isso com extrema nitidez. Até que foi se afastando da ideia de mascar tabaco. O gosto passou a repugná-lo. As imagens ajudaram-no a criar uma alavanca para si mesmo. E interromperam o padrão que ele usava antes, vinculando o prazer ao uso de tabaco. O passo seguinte mais importante foi a descoberta de novos meios de obter prazer muito mais eficazes do que o tabaco. Ele se empenhou no trabalho como nunca antes, e começou a produzir resultados que tornaram a sua empresa, a Knovledvari, numa das mais bem-sucedidas companhias de software de Wall Street. Com um vigor ainda maior, agora que precisava de uma nova companhia, decidiu atrair uma pessoa real, e encontrou a mulher de seus sonhos, aprendeu a obter do relacionamento todos os tipos de emoções e sentimentos que nunca fora capaz de obter de qualquer outra fonte. Muitas vezes, se apenas rompemos os padrões antigos, o cérebro procura automaticamente por um padrão substituto para nos proporcionar os sentimentos que desejamos. É por isso que as pessoas que rompem o padrão de fumar podem às vezes engordar. O cérebro procura por um novo meio de criar os mesmos tipos de sentimentos agradáveis, e as pessoas a comerem grandes quantidades para obtê-los. A chave, portanto, é escolhermos conscientemente os novos comportamentos ou sentimentos com que vamos substituir os antigos. Estudos de transformação. A pesquisadora Nancy Mann realizou um estudo estatístico para avaliar o nível de reabilitação em usuários de drogas reformados, e a adoção de um comportamento substituto parece desempenhar um importante papel, mesmo nesse complexo campo de mudança. O primeiro grupo no estudo foi obrigado a renunciar ao vício por alguma pressão externa, muitas vezes aplicada pelo sistema judiciário. Como já ressaltamos na parte sobre alavanca, a pressão externa raramente tem um impacto duradouro. Como era de se prever, esses homens e mulheres voltaram ao vício antigo assim que a pressão foi suspensa, ou seja, assim que saíram da prisão. Mann, Nancy, a diagnostic to give important implications for treatment of addiction, identification of factors underlying relapse and remission time. Distributions. The International Journal of the Addictions, 1984. Um segundo grupo desejava realmente largar o vício, e tentou por iniciativa própria. Sua alavanca era basicamente interna. Em decorrência, as mudanças de comportamento duraram muito mais, em alguns casos até por 2 anos depois do empenho inicial. O que acabava acarretando uma recaída era o surgimento de uma quantidade significativa de estresse. Quando isso ocorria, as pessoas retornavam com frequência ao vício das drogas, como um meio de se livrar da dor e alcançar o prazer. Por quê? Porque não haviam encontrado um substituto para o antigo caminho neural. O terceiro grupo substituiu o vício por uma nova alternativa. Algo que lhes proporcionava os sentimentos que haviam procurado originalmente, ou talvez algo que fizesse com que se sentissem ainda melhor. Muitos encontraram relacionamentos satisfatórios, esclarecimento espiritual, uma carreira em que podiam se empenhar com afinco. Em consequência, muitos nunca voltaram ao vício antigo, e a maioria resistiu. Em média por mais de 8 anos, antes que ocorresse algum retrocesso.
As pessoas que conseguiram se livrar do vício em drogas seguiram os primeiros 4 passos do NAC, e foi por isso que obtiveram tanto êxito. Algumas, no entanto, só se mantiveram firmes durante 8 anos. Por quê? Porque não utilizaram o quinto e crucial passo do NAC. Passo 4. Condicione o novo padrão até que seja consciente. O condicionamento é a maneira de garantir que uma mudança criada por você seja consistente e persista a longo prazo. O modo mais simples de condicionar algo é simplesmente ensaiá-lo várias vezes, até que haja um caminho neurológico. Se você encontrar uma alternativa fortalecedora, imagine-se a fazê-la até constatar que pode sair da dor e entrar no prazer num instante. Seu cérebro passará a associar isso com um novo meio de produzir esse resultado, numa base sistemática. Se você não fizer isso, voltará ao antigo padrão.